Olá, meus amigos da internet. Estou chegando até vocês nesta noite de sexta-feira para o nosso culto da libertação. Já temos esse encontro marcado todas as sextas-feiras, às 20 horas, aqui no meu Facebook. E nós estamos aqui para termos esse momento de fé, de oração, de compartilhamento, um momento de libertação nessa belíssima noite de sexta-feira. Hoje são 4 de setembro de 2020 e eu estou chegando até você para lhe trazer o querigma de Cristo. Querigma é a essência da mensagem, é a mensagem nua e crua, né? É como ela foi transmitida pela primeira vez. Esse é o nosso propósito, anunciar a você a palavra viva de Deus de forma clara, de forma objetiva, de forma direta, levando até você uma palavra verdadeira, né? E como ela foi transmitida pelo próprio Senhor Jesus. Esse é o nosso propósito. Fique conosco. Eu sou o pastor Roosevelt Jerônimo, estou falando aqui direto de Manaus, do estado do Amazonas, no Brasil. Nós estamos aqui na cidade de Manaus, anunciando a palavra de Deus, estabelecendo a sua obra, e estamos realizando as nossas concentrações de fé aqui no bairro de Cidade Nova 2, aqui em Manaus. E eu vou dar para você o endereço para que você possa vir participar conosco destas nossas reuniões. Nós estamos nos reunindo todo domingo às 18h30 aqui neste lugar. É a Rua 58, número 14, quadra 185, Núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas. Vai ser uma alegria muito grande receber você. Todos são bem-vindos. As portas estão abertas e será um prazer recebê-los entre nós. Nós não estamos pregando religião, nós estamos pregando o querigma de Cristo. Estamos pregando Jesus Cristo. E você, meu amigo, então é meu convidado especial para participar conosco destas nossas grandes concentrações de fé, grandes em graça, grande em poder, grande manifestação do Senhor, todo domingo às 18h30 aqui. Agora, eu gostaria de convidá-lo para que possamos fazer uma breve meditação na palavra de Deus nessa noite aqui. Eu gostaria que você parasse um pouco para meditar junto comigo aqui nessa noite, no nosso culto de libertação. Eu gostaria de começar lendo para você uma parte do Salmo 139. Esse salmo ele é muito bonito, muito profundo, e ele nos revela que Deus nos conhece desde antes do nosso nascimento e que Ele tem estado conosco em todos os momentos da nossa vida, tem nos guardado, nos abençoado, nos livrado, tem nos protegido do mal, tem feito uma obra na nossa vida e tem falado conosco todos os dias. Eu tenho pregado que nós precisamos conhecer a Deus, porque Deus, ele é de fato uma pessoa, ele tem pensamentos, ele tem vontade própria, direção própria, ele é uma pessoa assim como nós somos também uma pessoa. E
E Deus, Ele, na verdade, nos conhece antes que nós o conhecêssemos, ou venhamos a conhecê-lo. Na verdade, Ele nos conhece desde antes do nosso nascimento. E eu quero, nessa noite, mostrar isso para você, inclusive aqui, dentro desse Salmo 139, que isso é um fato. Veja só o que diz aqui a palavra de Deus. Diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de Ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu Te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no Teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os Teus pensamentos. Como grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Veja que, com essas palavras belíssimas, Davi, ele revela aqui o fato de que Deus, Ele nos conhece e nos conhece profundamente. Ele não só nos conhece, como Ele nos sonda, Ele nos estuda, Ele nos conhece profundamente. Deus, na verdade, Ele nos conhece desde antes de nós nascermos, quando nós começamos a existir lá no ventre da nossa mãe, quando nem ela sabia que nós estávamos já sendo formados ali. Deus estava lá. Era Ele, inclusive, que estava realizando e tornando esse milagre possível. Ele acompanhou toda a nossa formação. Veja que ele diz aqui que quando éramos ainda uma substância informe, quando nós não tínhamos nenhum osso, quando nós não tínhamos nenhum membro formado, Deus nos viu e nos amou ali, naquele estado em que nós estávamos. Veja que ele olha para a nossa vida, para a sua vida e para a minha vida, e Ele tem
multidões de pensamentos. Ele diz: quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando eu acordo, ainda estou contigo. Ele mostra aqui nesse salmo que é impossível, inclusive, fugir dos olhares de Deus e da sua presença. Porque para onde o homem for, ele lá está. Ele diz: se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu descer até o inferno, o Senhor está lá também. Se eu me deter nos confins dos mares, ainda lá tua mão há de me guiar. O Senhor me cerca na frente, por trás, por todos os lados. O Senhor me guarda, me protege. É impossível estar fora dos teus olhares, fora da tua proteção. Isso é um fato. Deus está aí, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, e Ele está a nos acompanhar e está conosco desde antes do nosso nascimento. Na verdade, Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. A Bíblia diz: os abismos todos estão descobertos perante a face do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Nosso coração não é um mistério para Deus. Agora, veja bem, desde que fomos gerados, desde que nascemos, desde que entramos aqui neste mundo, nós não sabíamos nada a respeito de Deus. Você, quando chegou aqui nessa terra, você não sabia absolutamente nada a respeito de Deus. E durante muito tempo foi assim. Você foi bebê, depois você se tornou uma criança, depois você se tornou um adolescente, um jovem, um adulto, e alguns já são velhos, e outros já até passaram todo esse período da vida e já voltaram lá para a eternidade. Mas veja bem, nessas primeiras fases aí da nossa vida, nós não temos nenhum conhecimento de Deus. Nós não sabemos da sua existência. Mas à medida que a gente vai crescendo, e à medida que a gente vai tendo consciência, de repente a gente começa a crer. A gente passa a olhar o céu, as nuvens, os pássaros voando, a natureza, e os céus e a terra, eles proclamam a glória de Deus. E é natural que, ainda na infância, a gente comece a acreditar em Deus por causa das maravilhas que a gente vê na natureza. E aí a vida vai se passando, muitas coisas vão acontecendo, nós vamos vivendo muitas situações, às vezes correndo perigo, e a gente vai vivendo, e chega um momento na vida do ser humano em que ele é confrontado com o Evangelho, com a palavra de Deus, e é o momento então que ele tem a oportunidade de conhecer esse Deus que já o conhece, que já vem acompanhando a vida dele desde antes do seu nascimento. Você não sabia, mas muitas vezes foi Deus quem esteve te livrando do mal, cuidando de você, abençoando. Foi Ele quem deu a condição da tua mãe, do teu pai, cuidarem de ti. Você não sabe muitas vezes que Deus esteve se manifestando. As coisas que aconteceram na sua vida, elas não foram por um acaso. Em todas elas, Deus estava trabalhando. Enquanto eu falo isso, eu lembro, por exemplo, da época em que nasceu Moisés. Você lembra que o faraó, lá no Egito, ele baixou um decreto lá, mandando matar todas as crianças do sexo masculino que nascessem. E foi justamente nesse período aí
que o Moisés nasceu. E a ordem era para que matassem todo menino que nascesse naquele período. Mas veja, no momento em que Moisés nasceu, Deus já estava lá, guardando, cuidando. Ele estava no coração daquelas duas parteiras que tinham a obrigação de matar, mas por temerem a Deus, elas não mataram o menino. Elas tiveram o Moisés nas suas mãos, mas elas temeram mais a Deus do que ao faraó e não mataram o menino. Os pais de Moisés ficaram cuidando dele por uns meses, tentaram escondê-lo, e Deus estava ali agindo naquilo, porque eles conseguiram esconder um menino por vários meses, até que chegou um momento que não deu mais para esconder. E qual foi a decisão que a mãe de Moisés tomou? Ela decidiu que ela ia fazer um cesto de junco, ia colocar o Moisésinho dentro do cesto e ia lançá-lo ao mar. A sorte de Deus. E foi o que ela fez. Fez um cesto de junco e colocou Moisés dentro dele, foi até o rio Nilo e lá lançou Moisés nas águas. Mas veja, exatamente no dia em que ela fez isso, a princesa, a filha de Faraó, ela foi ao rio Nilo para tomar banho. E enquanto ela estava tomando banho ali no rio Nilo, ela viu aquele cesto que vinha flutuando no rio, e ela mandou pegar, e lá estava o Moisés vivo ali, chorando, né? Veja bem, algumas pessoas podem pensar, foi tudo uma coincidência, mas eu digo para você, na verdade, era Deus que estava trabalhando na vida de Moisés. Deus queria que Moisés sobrevivesse. Por isso ele trabalhou no coração das parteiras, trabalhou no coração dos pais, e agora que ele foi lançado lá no rio, Deus cuidou enquanto aquele cesto com ele, com o Moisés, esteve no rio, fez com que a filha de Faraó fosse até o rio, encontrasse o Moisés naquelas circunstâncias, retirasse o menino de lá e se apaixonasse por ele, e o levasse para o palácio e cuidasse dele como se fosse seu filho. Veja, em todas essas coisas, eu entendo que Deus estava trabalhando, Deus cuidando daquele menino, mesmo ele sem ter nenhuma consciência disso. E Moisés foi então criado lá no Egito, foi criado na casa lá de Faraó. Ele foi então criado na cultura egípcia, na religião egípcia, na língua egípcia. Ele aprendeu tudo a respeito dos egípcios e de Jeová. De Jeová ele não sabia, ele não conhecia. Ele deve ter ouvido falar de Jeová, porque a própria mãe dele também foi quem cuidou dele quando ainda era amamentado. Mas depois ele foi criado em toda a cultura e religião dos egípcios, e ele aprendeu tudo o que ele pôde aprender entre eles. Então o conhecimento de Jeová ele não tinha, até que quando ele já é adulto, ele se viu numa situação complicada, porque ele viu um egípcio maltratando um judeu, e ele foi ajudar o judeu e findou matando o egípcio. E por causa desse crime, desse assassinato, ele teve que fugir, teve que abandonar o Egito e fugiu para o deserto.
e foi lá para os lados do Monte Horebe. E viveu lá por 40 anos. Depois desses 40 anos lá, vivendo naquela região do Monte Horebe, um dia ele estava cuidando das ovelhas lá no Monte Horebe, quando de repente algo sobrenatural aconteceu. Ele viu uma sarça ardendo em fogo. Só que a sarça, ela estava em chamas, mas não se consumia. Era um fogo sobrenatural. E ele então se aproximou para ver o que estava acontecendo. E aí, do meio daquele fogo, ele ouviu uma voz, que era a voz de Jeová, era a voz de Deus falando com ele. Foi ali que o Moisés, ele teve o seu primeiro encontro, primeiro contato com Jeová, com Deus. Foi quando ele começou a conhecer a Deus. Até então, a cultura e a religião que ele tinha era a dos egípcios, mas agora ele estava diante de uma nova entidade que se apresentou para ele como o Eu Sou, e se apresentou como sendo o único Deus, vivo e verdadeiro. É interessante que a partir daí foi que Moisés passou a andar com esse Deus, a conviver com ele, a ter com ele um relacionamento. Foi a partir daí que ele começou a saber a respeito dos pensamentos desse Deus. Mas até aquele dia, Deus já conhecia Moisés há muito tempo. Deus já estava com Moisés há muito tempo, desde antes do seu nascimento, desde quando ele trabalhou no coração das parteiras dos seus pais, quando ele foi jogado no rio, quando ele foi recolhido pela princesa, quando ele foi criado no próprio Egito. Agora, Deus estava se revelando para ele. Começou a se revelar ali, no meio daquela sarça ardente, e a partir daí ele começa a se revelar, e Moisés passa a ter um relacionamento tão profundo e tão íntimo com esse Deus, que a Bíblia chega a dizer, usando aqui uma expressão, inclusive, bem exagerada, porque ela chega a dizer que não houve profeta semelhante a Moisés, com quem Deus falava face a face. Quer dizer, teve tanta intimidade com Deus, que chegou a falar com Deus, a conhecer Deus face a face. A Bíblia diz que ninguém viu a Deus e continuou vivo. No caso, é que essa expressão, ela expressa que ele chegou a um nível máximo de conhecimento de Deus, de comunhão com Deus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E eu quero, com essa história, dizer para você o seguinte: Deus também tem trabalhado na sua vida desde antes de você nascer. As pessoas podem até pensar, e você mesmo pode pensar, que você é um acidente, que você nem deveria ter nascido, que você é um erro. Mas não, quero que você saiba, você é o resultado da vontade de Deus. Foi Deus quem quis que você nascesse. E Ele tem estado contigo desde que você nasceu. Você muitas vezes não percebe, mas é Ele quem está cuidando de você e que tem te abençoado todos os dias. A Bíblia diz que todos os dias Deus, ele faz nascer o sol, e ele faz o sol se pôr sobre os bons e os maus. Então, todo dia, quando o sol nasce, é Deus fazendo o sol nascer para você. Todo dia, quando o sol se põe, é Deus fazendo isso para você, por você. Veja, ele tem te abençoado, respondido até as orações que você faz, mesmo sem perceber que está fazendo as orações.
Muitas coisas acontecem na sua vida e você pensa que foi por um acaso. Mas eu lhe digo, não foi por um acaso. Foi por vontade de Deus. Foi porque Deus estava trabalhando e porque Ele quer se revelar para você. Talvez você não o conheça, mas Ele te conhece muito bem. Sabe teu nome, sabe onde você mora e conhece profundamente o teu coração. E eu quero dizer a você que esse Deus, Ele está te chamando. Ele te chama para a presença dEle. Ele te chama para que você o conheça. Ele te chama para que você se aprofunde na sua vontade e ande nos seus caminhos. Olha, meu amigo, muitas vezes as pessoas elas pensam que as coisas que têm lhes acontecido é um resultado de pensamento positivo. Elas pensam que é porque elas firmaram um pensamento forte. E aí então esse pensamento forte fez com que a coisa se tornasse uma realidade. Ou então elas pensam que a natureza, o universo que conspira a favor delas. Quero que você saiba que não é nada disso que tem acontecido. Não é força do pensamento, não é uma vontade forte, não é coincidência, não é o universo, não é a natureza que está trabalhando a seu favor ou conspirando a seu favor, mas eu posso dizer para você, é Deus, é Jeová, é o Senhor, é Ele quem tem estado presente com você. Quando você estava doente e você orou e ficou curado, foi Ele que estava lá te curando. Quando você conseguiu vencer aqueles obstáculos, foi Ele que te deu a força, a capacidade, poder para vencer. Quando você se viu em perigo, em situações adversas, e você foi socorrido, eu quero dizer para você, isso aconteceu por vontade dEle. Era Ele cuidando de você. Era Ele te abençoando. Era Ele agindo poderosamente aí na tua vida. Em todos os momentos e em todas as circunstâncias. É Ele quem tem estado ao nosso lado, nos guardado, nos protegido. É como diz o Davi aqui no Salmo, nesse Salmo que nós lemos, Salmo 139, né? Ele diz assim, para onde me irei? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ele diz, se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Eu acho interessante que ele diz aqui, até as trevas e a luz não podem nos esconder dos olhos de Deus e de sua presença. Se estiver escuro, a escuridão para Deus é como se fosse luz. E se estiver claro, Ele é a própria luz, vai estar vendo também. E Ele está então em todos os lugares, em todo o tempo, vendo e nos abençoando, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. E qual é a vontade dele para as nossas vidas? É que nós o conheçamos. Quer dizer, Moisés viveu todos aqueles anos e então ele já numa idade adulta, ele encontrou Deus lá no Monte Horebe e começou a conhecê-lo a partir dali. Mas Deus já o conhecia, volto a dizer, desde antes dele nascer. Mas foi a partir dali
que ele, o Moisés, passou a conhecer a Deus e a ter um relacionamento com ele. Então, se você ainda não conhece Jeová, se você ainda não conhece Deus, abra seu coração, busque-o, deixe ele se revelar para você. Ele diz: se me buscardes, me achareis. Aqueles que me buscam, me acham. E ele diz: eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Quero te dizer, Deus tem te visitado, Ele tem te visitado nos teus sonhos. Quando você dorme, todas as noites, Ele tem te visitado e Ele tem falado com você. Quando você liga a televisão, Ele tem falado com você. Nesse exato momento, quando você está me assistindo e me ouvindo, foi Deus quem fez você parar para me ouvir, porque Ele está falando através de mim com você. Deus está se revelando todo dia quando o sol nasce, todo dia quando o sol se põe, todo dia quando anoitece e todo dia quando amanhece. É Deus se manifestando para você e dizendo para você: vem, me conheça, me busque, venha para a minha presença, venha me servir. E é esse o convite que eu quero deixar ao seu coração nesta noite abençoada. Pense nisso, meu amigo. Aceite este convite e vem conhecer a Deus, vem andar com Ele, vem viver com Ele, porque esta é a melhor maneira da gente viver a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe você. Nós vamos agora formar a corrente de libertação que temos formado toda sexta-feira aqui neste lugar. Se você está doente, coloque a mão sobre a sua enfermidade. Se você está com algum problema, com alguma perturbação, coloque a mão sobre o seu coração. Abra o seu coração para Deus, deixa Ele se revelar para você. E eu vou orar por ti neste momento de fé. Vamos juntos entrar na presença do Senhor, do Todo-Poderoso, e vamos buscar a bênção, a cura, a libertação que só Ele pode dar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora, Pai, eu estou formando a corrente da libertação que tenho formado com estas pessoas toda sexta-feira aqui no meu Facebook. Quero te pedir, ó Deus, a tua bênção sobre a vida de todos os que estão a nos ouvir, a orar junto conosco neste momento, aqueles que estão aqui no ao vivo orando comigo e aqueles que vão, quando assistirem a reprise, e também estarão orando. E eu peço, Deus, estende agora as tuas mãos sacrossantas e poderosas para abençoar estas pessoas, para curar as suas enfermidades, para libertá-las de seu mal, para mudar completamente as suas vidas. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, em favor destas pessoas, e eu te peço: cura, liberta, transforma, salva, resolve os problemas, dá a vitória, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Senhor Jeová, que o Senhor se revele a esta pessoa que está a me ouvir. Te revela, Senhor, a este homem, a esta mulher, a este moço, a esta criança, a todas estas pessoas que comigo formam este momento de fé e de oração. Manifesta agora, Senhor, o teu poder e a tua graça. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu entrego estas vidas nas tuas mãos e eu peço a tua bênção. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Mais uma vez, lembro a vocês que as nossas reuniões aqui em Manaus
estão acontecendo todo domingo, às 18h30, aqui na Cidade Nova 2, na Rua 58, número 14, quadra 185, Núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Venha, traga a sua família, vamos juntos louvar, cultuar a Deus neste próximo domingo, às 18h30. Também quero dizer a todos aqueles que gostariam de contribuir com este ministério, ajudar esta obra. Nós somos um ministério que precisa da sua ajuda, da sua contribuição, das suas ofertas. E se você se sente tocado e quer realmente nos ajudar esta obra, este ministério aqui na cidade de Manaus, você pode fazer uma doação, uma oferta através da nossa conta bancária, que eu vou dar para você o número agora. A nossa conta ela fica no Bradesco, a agência é 0482 e a conta 222 6006, dígito 5. Se você quiser mais informações, precisar de mais algum dado, você pode ligar para nós nesse telefone que eu vou lhe dar também agora. O telefone, o código daqui de Manaus é 92 e o número do telefone é 98 44 2 91 25. Vou repetir o telefone: 98 44 2 91 25. Você pode ligar a qualquer momento, nós estaremos prontos a atendê-lo, né? E fica aí então meu apelo. Que Deus abençoe vocês, que Deus dê a todos vocês uma boa noite de sono. Amanhã é um dia de bênçãos, de vitória, de prosperidade. Que na tua mão direita, Deus esteja colocando a saúde, a prosperidade, e na tua mão esquerda a vida longa. Que Deus te abençoe com todas as sortes, com toda a sorte de bênçãos. Uma boa noite, que a paz seja convosco e até o nosso próximo encontro, que será domingo, 18h30, aqui através do Facebook, na transmissão do nosso culto presencial, e será uma alegria mais uma vez tê-lo conosco. Paz seja convosco. Para você que quer contribuir com o nosso ministério, com ofertas, com dízimos, você pode fazer através do Pix. A nossa chave no Pix é o número desse celular que eu quero apresentar a você. O celular é código 92 98 442 91 25. Você pode, através do Pix, fazer a sua transferência no valor que você quiser, a partir de 1 centavo, a quantia que você quiser, e você estará nos ajudando a realizar a obra de Deus aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil. Que Deus abençoe todos aqueles que irão contribuir com esta obra, com este ministério.